Maravilha. Meninas, mais uma vez, né? Boa noite. Gratidão por vocês estarem aqui, dispondo do tempo de vocês para vocês se conectarem com esse incrível sistema que está nessa crescente aí, linda e abençoada, que o Papai do Céu está fazendo a gente criar conexões divinas mesmo, com um propósito muito lindo de transbordar na vida de pessoas. Eu sou extremamente grata a Mirla, conheci ela no marketing multinível, essa mulher é poderosa demais, é extremamente contagiante. Gente, deixa eu contar para vocês como eu conheci a Mirla, tá? Vocês já me conhecem, né? A Mirla, ela veio para poder fazer uma apresentação aqui em São Paulo. Esse ser humano aí de luz é lá de Fortaleza. Tem um filho chamado Bento, que é um ser de luz também. É uma mulher abençoadíssima. E aí eu falei, gente, eu quero conhecer essa mulher, porque a pessoa que convidou ela edificou ela tão assim. Eu falei, caracas, preciso conhecer essa mulher poderosa. E aí eu fui sair daqui do Vila Natal, né, para poder ir lá no, acho que foi no Paraíso, na época da Junesse. E aí, quando passaram o microfone para essa mulher estrondosa, né, falando ali coisas maravilhosas, de alto impacto, sabe quando você sente que é para você? E aí, quando você olha para o lado, fala, não, é para todo mundo, né? Mas você acolhe aquilo com tanto amor, com tanto carinho. Ela tem, assim, algo divino que contagia, que conecta pessoas, é algo maravilhoso. E aí, no final, gente, por Deus, eu não sou de esperar até o final, de ir na pessoa, porque às vezes eu vejo tanto movimento que eu falo, meu Deus, né? Quem sou eu na fila desse pão? Mas com ela eu faço questão de falar. E não que os outros eu não fizesse, né? Mas, enfim, ela eu queria muito, porque a conexão foi tão maravilhosa. E aí eu cheguei perto dela e falei: posso conversar com você? Me apresentei para ela, falei do movimento que eu estava fazendo, que na verdade não era esse, era em 2021, lá na época da Junessa. Eu era apenas uma formiguinha, mas me sentia tão feliz porque realmente aquilo me conectou num sistema de pessoas, né, que contribuíram ali com o meu momento. E aí, conversando com ela, eu já meti o assalto nela, né? Perdoa, minha amiga, mas foi bem desse jeito. Mirla, você consegue vir na nossa comunidade, se apresentar, falar o que você está fazendo, como você faz, e prontamente essa mulher, com certeza. E ela veio, irradiou uma conexão dentro da nossa comunidade, que na época era a Junesse, e eu sou extremamente grata, ô Mirla, somente, amiga, de coração, pela sua alegria. Isso realmente é contagiante. Você tem Deus puro dentro de você, e para mim é uma honra muito grande receber você, conectar você aos profissionais de saúde que precisam receber, né, o seu amor, o seu carinho, a sua palavra, essa troca de experiência entre nós também é algo muito fantástico, e saiba que eu estou muito feliz de receber você aqui hoje. Bom, vou passar a palavra aí para você, né? Pega essa agora, tá? E fique muito à vontade, sinta-se dentro de uma casinha acolhedora, onde aqui você pode ali falar verdadeiramente ali quem você faz, sinta-se num ambiente seguro e com pessoas que estão aqui para poder te honrar essa noite, viu? Eita, é uma responsabilidade. Depois de tudo que ela falou, eu disse assim, Jesus, me ajuda. Porque, no mínimo, vocês esperam alguma coisa daqui. Então, vamos embora. Vamos com tudo. Eu me chamo Mirla Guiar, a Paty falou, e eu me lembro como se fosse hoje, desse momento que ela acabou de trazer à minha memória, em 2021, onde a gente estava no movimento sobre pessoas, porque na verdade é tudo sobre pessoas. E a Paty entendeu isso, eu também entendi isso. Então, por isso que rolou essa conexão. Nós tínhamos esse elo em comum. Nós estávamos, sim, buscando algo no profissional, mas entendendo que, na verdade, é tudo sobre pessoas. Então, Paty, muito obrigada por tudo, por cada palavra, por você estar sempre de portas abertas para mim. Eu me sinto muito feliz de alguma forma poder contribuir com essa galera maravilhosa aqui da comunidade como só. E o que é que esta pessoa aqui do Ceará, Medellín, Ceará, vem hoje conversar com esse povo paulistano que eu tanto amo? Veja esse povo tudo de cachecol e aqui a gente com as nossas boas camisetas. Hoje eu coloquei uma blusa mais fechadinha para ficar bem chique para vocês. Mas a grande verdade é que aqui, como boa cearense, andamos muito de camiseta. Mas eu amo São Paulo.
Sou apaixonada por essa cidade. Eu brinco que quando eu chego em São Paulo, eu sinto cheiro de progresso, porque é isso que essa cidade carrega, progresso. E quando a Paty me fez o convite, eu pensei em trazer algo para vocês baseado em dois pilares, tá? Eu sou especialista em comunicação, eu tenho um método de comunicação e eu também sou especialista em perfil comportamental. E as duas coisas, elas se conectam. O seu comportamento está ligado com a sua comunicação. E eu resolvi juntar tudo, fazer um bem bolado, como a gente diz aqui no Ceará, e trazer para vocês um conteúdo que vocês vão sim poder usar dentro do profissional, mas de preferência também no pessoal, porque eu acredito que não tem como separar a Patrícia do pessoal e a Patrícia do profissional. Somos um ser humano só, e o nosso profissional, ele é a extensão do nosso pessoal. E os dois se comunicam entre si. E a partir dessa comunicação, você vai ter uma conversa interna, e dentro disso você vai ter uma comunicação externa que está dentro de nós. Então, eu vou abrir aqui o meu. Você me colocou como qual? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a Sim, primeira tela? Então, eu trouxe sim, para sim. vocês o código da comunicação comportamental, porque eu acredito fortemente que esses dois pilares, o comportamento e a comunicação, eles estão interligados, e a junção deles dois traz a nossa mensagem, o que a gente carrega para o mundo, porque todos nós carregamos uma mensagem para o mundo. Por isso eu trouxe dois desafios para vocês. O primeiro, eu quero que vocês se perguntem quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua. No trabalho, isso é muito comum. Às vezes, nós dividimos ambientes com pessoas que não são parecidas conosco, que não pensam igual a gente pensa. E isso é muito bom, porque se todo mundo pensasse igual, todo mundo fizesse tudo igual, vamos combinar que a vida seria muito tediosa. Então, quando nós nos vemos com pessoas diferentes da nossa personalidade, do nosso filtro de ver o mundo, como você reage a isso? Você tem dificuldade ou você consegue transitar nesse lugar de uma forma madura, de uma forma tranquila? Ou então, quantas vezes você teve dificuldade com a sua própria personalidade? Segurar as suas emoções, saber a hora de ativar a emoção correta. Quantas vezes você faz algo, depois você para e diz assim: meu Deus, eu não queria ter falado. Ou então eu me arrependo de ter agido daquela forma. Isso é a sua personalidade, é o seu comportamento. Então eu acredito que assim como eu passo por dificuldades dentro dessa área, cada um de nós também passa. Algumas dentro do pessoal também. Às vezes nós temos familiares que não é tão simples de conviver com eles. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento sobre esse assunto, sobre pessoas, sobre o comportamento, você começa a perceber os pontos e criar uma forma de conviver mais saudável, de se relacionar com essa pessoa de uma forma mais saudável. Por isso eu trouxe aqui alguns momentos imaginários. Como seria se você desenvolvesse potenciais nunca explorados? Essa pergunta ela é muito importante porque todos nós temos vários potenciais. E às vezes temos dificuldades, primeiro, de enxergar quais são os nossos potenciais. Porque para a gente é tão simples, é tão fluido, que a gente tem dificuldade de reconhecer. E eu só consigo explorar o que eu tenho conhecimento. O que eu não tenho conhecimento, às vezes eu guardo e não uso. E entra lá na caixinha do esquecimento. Como seria se você descobrisse lidar melhor com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Volta lá no que eu falei no slide anterior. Às vezes é difícil se relacionar com alguns membros da nossa família.
Só que eu brinco que tem pessoas que você não tem a opção de não se relacionar. Tem pessoas que você precisa, então você casou com essa pessoa, você não tem a opção de dizer, não vou mais me relacionar com ele, não vou mais me comunicar com ele. Claro que não, você é uma mulher madura e você precisa procurar a melhor forma de se comunicar com ele, de se relacionar com ele. Ah, não vou me relacionar com os meus filhos, impossível. Quando a gente se torna mãe e pai, nós precisamos todos os dias decidir dar para cada um deles a nossa melhor versão. E os nossos pais, que muitas vezes deram o melhor que eles podiam dar nas condições que eles tinham. E nós precisamos honrar esses pais e não olhar para o comportamento deles com um olhar de julgamento e de peso, porque na verdade a gente só sabe quando a gente passa. E olhar a situação de fora é uma coisa, viver a situação é outra completamente diferente. Como seria se você entendesse os seus motivadores pessoais? Muitas vezes nós estamos dentro de uma área profissional e aquele teu trabalho, ele está te remunerando a mais em certos momentos. É bom financeiramente? Claro. Vai melhorar a tua vida? Vai. Mas talvez o seu agente motivador não seja só o financeiro, você quer ser reconhecida, você quer ser valorizada. E aquela empresa, ela está te dando sim o valor financeiro, e amém por isso, mas você ainda se sente que faltará algo. Por quê? Porque o seu real motivador não está só no dinheiro. Na verdade, eu sempre digo para as minhas alunas que o dinheiro ele vai acompanhar o teu desenvolvimento interior. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você amadurece, quanto mais você destrava habilidades, mais você começa a ser melhor remunerada por aquele trabalho. Como seria se você gerasse alta performance em cada pessoa? E quando eu trago essa reflexão, não é para que as pessoas entrem em um estado de limite de trabalho. Na verdade, eu quero te dizer que quando você entende os seus reais potenciais, a alta performance é uma consequência disso. E eu falo isso para vocês trazendo o meu exemplo. Hoje, o que eu trabalho, eu escuto todas as pessoas ao meu redor falando que eu estou em alta performance. Mas não é porque eu trabalho muito. Hoje eu trabalhei 2 horas por dia. Hoje eu trabalhei 2 horas nesse dia. Mas é porque eu encontrei os meus maiores potenciais e hoje eu exploro. Então eu entendi que não é sobre eu gastar muita energia com algo que não é o meu potencial. É sobre eu encontrar o meu potencial, eu me permitir ser explorado de forma assertiva e, por consequência disso, eu viver uma alta performance. Essa alta performance que eu estou trazendo para vocês, no que ela, não é aquela alta performance que vai te escangotar, tá? É para você entrar no estado de flow. E quando eu estou no flow, eu nem me sinto extremamente cansada. Cansada você vai ficar, né? Então, hoje eu trabalhei 2 horas, mas foi um trabalho extremamente mental, porque amanhã, dentro do meu método de comunicação presencial, que eu tenho ele presencial e online, amanhã eu tenho um momento em grupo presencial, onde eu vou trazer comunicação nas vendas. O passado foi a sua história comunica, essa vai ser das vendas. Então, eu passei 2 horas imersa trazendo esse conteúdo para elas. Então, mentalmente, eu sinto que eu estou desgastada, mas eu não estou exausta. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês. Então, esses 4 cenários que eu trouxe é para vocês refletirem como seria se vocês vivessem isso dentro do estado atual de vocês. Isso não é uma utopia, isso não é, isso é para o outro e não é para mim. Tudo que o outro acessar e fizer sentido para você, você pode e deve querer acessar. Não igual ao outro, mas sim na essência e no que faz sentido para você. E é por isso que eu trouxe para a gente começar a teoria DISC, que muitas pessoas conhecem ou já ouviram falar, mas que é a ferramenta mais completa que vocês possam imaginar de análise comportamental. E eu trouxe para vocês, para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento de cada fator. Eu acho que a Helena está com áudio. Isso. Obrigada, Helena. Então, eu trouxe para vocês
para que vocês pudessem entender um pouquinho de cada fator e do quanto essa teoria ela me ajudou muito. Mila, me dá um exemplo na prática. E eu vou dar esse exemplo para vocês. O Bento, meu filho, que a Paty falou, tem 7 anos. Óbvio que com 7 anos ele não está todo formado, mas eu já consigo ter um olhar sobre alguns potenciais nele, que é muito gritante. Antes de eu conhecer essa teoria, eu via o Bento seguindo padrões muito organizados. Na hora que ele ia brincar de carrinho, um carrinho atrás do outro, uma fila de cada cor. E aquilo me chamava a atenção. Por quê? Qual é o padrão normal de uma criança? É brincar, jogar para lá, jogar para cá, não ter muito aquela forma, aquela exatidão. E eu olhava e eu não entendia. Eu falava, meu Deus, esse menino tão pequeno, pequeno, gente, 1 ano e pouquinho, 2 anos. Quando ele ia sentar para brincar, ele já tinha um padrão na hora de sentar para brincar, para botar os brinquedos dele. Depois eu comecei a perceber que ele falava muito, gostava muito de gente, mas ao mesmo tempo que ele gostava muito de gente, ele amava matemática. Quando ele começou a ir para a escola, ele queria fazer conta toda hora. E eu, gente, ficava assim, gente, que loucura, esse menino quer fazer conta. Eu sou a pior pessoa para fazer conta, porque vejam vocês, eu sou comunicadora na essência, humana. Gente, conta, amor, para mim é para eu sentar e chorar e querer correr daquele lugar. E eu falava para ele: ai, meu filho, não tenho paciência. Não, não quero fazer conta. Vamos conversar, mas conta não. E aquilo, eu dizia, meu Deus, esse não quer fazer conta toda hora. E aí, andando em casa com a calculadora na mão, eu falei, meu Deus do céu. Até que eu recebi esse conhecimento, fiz a minha análise de perfil, fiz o curso, recebi o certificado de analista comportamental e comecei a entender que, na verdade, o Bento era conforme. É muito gritante o conforme dele. Então, hoje, eu já trabalho nele, o quê? Meu filho, você gosta de números, então você vai ser um grande investidor. Vamos aqui, vamos ver o que que a gente tem possibilidade dentro dos números. Eu tive que virar uma chave na minha cabeça. Por quê? Porque se eu começasse a criticar o que é o ponto forte dele, eu iria fazer ele entrar num lugar, eu vou ser isso aqui para agradar a minha mãe. Não vou ser quem eu sou. Vocês conseguem entender o tamanho da frustração que ele ia ter lá na frente? E eu ia me sentir culpada por não ter tido a maturidade de ter conduzido meu filho melhor. Então, aqui vocês vão escutar um pouquinho de cada, porque nós temos os 4 fatores, mas eu vou falar um pouquinho de cada para vocês entenderem um pouco melhor. E é normal, se vier algum, então é por isso que eu faço isso, então é por isso que eu penso assim. Menina, a minha mãe deve ser isso aqui, porque a minha mãe é exatamente isso. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode ligar a sua câmera e perguntar. Se você quiser escrever aqui no chat, você também pode escrever. Eu estou falando porque esse conteúdo é tão gostoso de estudar, porque fala sobre gente, a gente está com gente toda hora. Então é comum a gente ter alguns insights e querer compartilhar. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Eu estou aqui para trabalharmos juntos, então podem tacar aí o dedão, tá? Deixa eu só. Pronto. Então vamos lá, vamos entender um pouco do que é esse gráfico que eu trouxe para vocês. Vermelho, dominância, tá lá embaixo. Amarelinho, influência. Verdinho, estabilidade. Azulzinho, conforme. Então, pensa na reta horizontal. Todas as pessoas que estão do lado da influência e dominância, elas têm necessidade de influenciar. O que é isso? Elas querem comunicar, elas querem socializar. Quem estiver do outro lado não tem necessidade. Vai se socializar? Vai, mas não é o que faça tanta questão assim, tá bom? Quando eu subo a setinha, eu vou ver comportamentos que o foco está nas pessoas, em viver esses relacionamentos, em parar e querer trocar com você. E lá embaixo, quando eu desço a setinha, eu vou ver algumas pessoas que estão focadas na tarefa, no resultado, no fazer, no executar. Mirla, qual é o melhor
fator. Não existe melhor fator. Eu quero te dizer que quando Deus te criou, Ele te criou com o fator que você precisava para encontrar o propósito que Ele já criou para você. O que você precisa é entender qual é o seu perfil, potencializar os seus melhores fatores para cada vez mais esse propósito te encontrar e você fluir dentro desse lugar. Porque o lugar mais seguro que você vai ter aqui na Terra é dentro do propósito que Deus tem para você. E o teu perfil, ele é perfeito para o teu propósito. Então, as pessoas que são influentes, elas são comunicativas, elas são otimistas, elas são entusiastas da vida, elas têm uma capacidade de ser persuasiva, extremamente carismática e sociais. Vocês acham que eu sou esse perfil, sim ou sim? Pelo que a gente já conversou até agora. Então, eu Sim ou sou sim, né? Boa. sim Total. ou sim. Então, eu sou influente com mais de 80. Quando eu fiz esse perfil, eu entendi por que que eu amo trabalhar com pessoas, porque que eu amo estar com gente. E até quando eu tô cansada, eu quero estar com gente. Faz parte do meu DNA. Então aqui eu já comecei a entender muita coisa que eu já fazia de forma intuitiva, mas que eu não entendia. E a minha mãe lá atrás, olha o que que a minha mãe falava para mim. Meu Deus do céu, a menina vive na rua, é Maria Mundo. Só quer saber de estar com gente. Tem hora que ela tá com uma pessoa, quando eu ligo pra ela, ela tá com outra. Quando eu ligo pra ela, hoje eu entendo o que era. Já era esse perfil muito forte. A minha mãe não teve esse conhecimento. Então, ela falava lá as coisas que ela queria falar. Então, você vai encontrar pessoas, sabe aquela pessoa que chega num canto e ela começa a se comunicar de uma forma tão leve que você vai falar assim, menina, fulano não consegue ficar calada. Não é porque ela queira aparecer, não é porque ela quer roubar a cena, não. Faz parte do perfil dela. E até quando a gente tem esse entendimento, a gente diminui alguns julgamentos que a gente faz para as outras pessoas. Então, o perfil influente, ele é feito para estar com pessoas. Eu não vou dizer 24 horas, porque tem momento que a gente está querendo ficar mais quietinha, mas uma boa parte do dia. Do lado dele, nós temos o estável. Aquela pessoa calma, paciente. Você diz assim, ó, fulano morreu, é a pessoa. Morreu? Ah, então. O filho da fulana nasceu. Nasceu, que legal. É aquela pessoa que ela vai ter uma forma linear. Ele é conciliador, é constante. Olha, um influente ama um estável. Porque o influente vai ficar no baraganda, 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 ele vai ficar assim, ó. Ouvindo atentamente tudo que está sendo falado. Tudo. Olha, a Mônica já se identificou com a estabilidade. É isso. Você vai se identificar, é normal. Então, hoje eu entendo, por exemplo, porque que a minha sócia, no meu escritório, a gente se dá super bem, porque eu sou influente, ela é estável. Aí eu começo. A gente vai fazer assim. Vamos fazer assim. A gente tem um podcast. Vou chamar esse podcast, vou chamar a fulana, vai falar, o título vai ser assim, assim, assim. Aí ela fica, tá certo. Tá bom. Vai ser maravilhoso. E tudo. E a gente se dá super bem. Depois eu fui entender por que que a gente se dava tão bem. Mas olha só, o perfil se encaixando. Só que o estável, ele não tem necessidade de estar sempre com gente. Ele pode ficar ali na dele tranquilo. Ele não vai não querer, mas ele também não faz questão. E é assim ele vai vivendo, do jeito que faz sentido para ele. Embaixo do estado nós temos o conforme, que é exatamente o que o amor de mãe é. Detalhista, perfeccionista, disciplinado, organizado. Tudo que a mãe dele não tem, ele tem. Então, essas pessoas, elas vão ter mais facilidade de se encaixar em padrões, elas não quebram regras. Ela faz tudo muito conectado. E elas também não fazem questão
de estar com pessoas o tempo inteiro. E o foco delas é entregar um resultado. Elas querem entregar um resultado. Ah, Emília, o estável influencer não quer? Quer. Mas o resultado deles é ver algo na pessoa. Já o conforme, ele quer um resultado dentro de uma tarefa executada. Vocês percebem a diferença? Então, o conforme, ele vai ser aquela pessoa que ela se encaixa nas regras e vai fazendo. Por exemplo, eu coloquei ele esse ano numa escola militar. Ele amou, porque tem regras, porque tem a hora de deitar, a hora de dormir, a hora de não sei o quê, a hora de não sei o quê. Ele acha o máximo. Mamãe, na minha escola, eu não posso ir com essa roupa, porque senão eu vou levar um FO negativo. Eu não posso fazer isso aqui, porque senão a comandante, ela vai brigar comigo. E eu não vou, cara, mãe. Então, ele é conforme com o influente, tá, gente? Então, só para vocês terem a noção. E do outro lado tem a dominância. Eu sou influente com dominante, sou 80 influente e 60 e pouco dentro da dominância. O dominante, ele tem a voz de comando. Ele é firme e decidido, gosta de desafios, extremamente ousado e competitivo. Muitas vezes tem pessoas ao nosso redor que a gente acha essas pessoas grossas. Meu Deus, como fulano é grosso. Meu Deus, como fulano é direto demais. Talvez o fulano tenha uma dominância alta. Óbvio que a gente vai crescendo na vida e a gente precisa ter dois pilares importantes: amadurecer emocionalmente e ter inteligência. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, então podemos ser uma e até um pouco. Você pode ser até três. A gente, lá no final, eu vou dizer para vocês as possibilidades de a gente fazer o teste, tá? Então, assim, você pode ter. Eu, por exemplo, sou influente com dominante. A minha influência é 70, é 80, a minha dominância é quase 70, a minha estabilidade é 30 e pouco, e a minha conformidade, gente, é 13. Olha a pessoa que não tem nada de detalhe. Nada, amor. Se eu entro num canto e sabe, você fala, você viu? Tinha um quadro na parede esquerda do lado da televisão. Vou olhar para ela e vou dizer assim: eu não vi nenhum quadro que gira a televisão. Não vou ver. Agora você me falar assim, ó. Tu viu? Tinha uma pessoa ali. Eu falei, eu vi aquela pessoa, eu vi. Porque eu vou acabar tendo uma tendência a olhar mais para as pessoas. Agora faz sentido. Helena, muita coisa começa a fazer sentido quando a gente tem esse conhecimento. Eu sou prova viva disso. Então, o dominante, ele é aquele que tem uma voz de comando muito firme. Sabe aquele chefe que você teve, que às vezes ele fala com você e ele é ali, ó, papum, e você diz, gente, esse homem é muito sem noção. Pelo amor de Deus. Ele não perguntou como era que eu tava. Ele não perguntou, sei lá, se eu tô com algum problema, já chegou aqui, mandou a meta e foi embora. Não é porque ele seja uma pessoa insensível, não é porque ele não tenha coração. Claro que ele precisa refinar essa fala. Por isso que eu digo que o teu comportamento ele está diretamente ligado à tua comunicação. Não tem como tirar uma coisa da outra. E aí você acha que o rapaz ele é grosseiro? E sim, ele pode ser grosseiro. Ele precisa aperfeiçoar a comunicação dele, mas entenda que por trás disso existe um perfil. E aí eu quero fazer um extremo parêntese. Você não pode querer justificar a sua falta de maturidade por conta do seu perfil. Você tem que conhecer, saber os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria e se policiar. Então, não é porque eu sou influente, eu gosto de me comunicar, que eu vou chegar no canto falando o que tiver na cabeça e só jogando palavras ao vento. Aí, vocês vão ter que escutar porque eu sou influente? Claro que não. Eu preciso ter maturidade, entender se esse local é um local de fala, é um local de escuta. Entender se esse local é um local que vale a pena eu falar, porque existem lugares que a sabedoria vai habitar no silêncio.
Então, você precisa se perguntar, tá, eu sou dominante, mas nessa tarefa que eu vou executar, eu preciso ter uma voz de comando muito intensa ou eu simplesmente posso chegar, conversar com aquela pessoa e depois eu dar um comando para ela que faça sentido e ela não se sinta tão magoada. Então, a partir desse momento, você não só vai ter um conhecimento para você, como você também vai começar a comunicar o idioma do outro. Se eu sei que o meu liderado ou que o meu marido ele é conforme, ele gosta de tudo num padrão, o que que eu vou trazer para ele? Eu vou trazer uma meta sistematizada. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. A meta pode ser grande o que for, mas na hora que ele olhar e ele ver a meta toda fracionada, ele vai dizer assim: Uau, vou conseguir. Agora, se você chega para ele e fala assim: tem que bater a meta tal até o dia tal, e ele é conforme, ele vai explodir por dentro, porque você não deu um passo a passo, você não disse como começar, você não disse qual era o caminho a percorrer. O conforme, ele precisa. Eu, quando saio com o Bento, ele fica: a gente vai para onde? Quem vai estar lá? A gente volta aqui, horas. No começo eu falava: ah, meu filho, que besteira. Mas hoje eu entendo que ele precisa saber para que ele fique mais confortável. Mirlo, meu marido, ele pergunta tudo. Que horas eu vou, com quem eu vou, quanto eu vou gastar, quanto eu... Possivelmente ele seja um conforme. Mirla, eu chego aqui, aí eu conto uma super novidade pro meu marido. Ele faz: ah, tá certo. Ou então eu conto uma coisa muito legal. Ele faz: ah, tá certo. Não, eu acho que ele não me ama. Ele não se importa com o que eu falo. Não, amor, possivelmente ele seja estável. E quando ele fala assim: ah, que bom, ele tá dando o melhor que ele pode dar. Eu sei que às vezes é decepcionante. Mas a partir do momento que você entende isso, você vai olhar para a pessoa com mais empatia. Eu hoje, eu chego num ambiente, na hora que eu olho para aquela pessoa, que eu vejo ela se expressando, eu já tenho mais ou menos uma noção de qual é o perfil dela. Então, eu sei mais ou menos o que esperar dessa pessoa. Se eu me sentar com o influente, a gente vai conversar até ficar à noite, ninguém lembra de comer, ninguém vai fazer nada. Se eu vou falar, conversar com um estável, ele vai escutar, mas ele vai chegar um momento que ele vai levantar e vai sair. E não é porque ele não gosta de mim, é porque para ele tá bom, só dele levanta e sai. Se for um dominante, eu vou querer falar algumas coisas, mas ele vai dizer assim: ah, eu também já passei por isso, foi assim, 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 assim. A gente tem entendimento que aquela pessoa, ela passou por tudo, ela sabe de tudo. Então, o perfil comportamental, eu brinco que é o seu idioma. É a sua forma de se relacionar. É a sua comunicação interna que você coloca para fora. Por isso que hoje são os meus dois maiores pilares de trabalho. Porque como eu trabalho muito com comunicação, então quando a aluna chega para mim, eu já faço essa análise de perfil. Porque quando ela, por exemplo, é uma instável, ela vai ter uma certa dificuldade de começar a falar e colocar para fora o que tem dentro dela. E não é porque ela comunique bem ou não comunique bem. É porque ela precisa de mais informações, precisa de mais segurança. Ela precisa que eu diga antes o que é que ela vai falar, como ela vai fazer. Mesma coisa, um conforme. Se eu tenho uma aluna mais conforme, mais certinha, eu vou sentar com ela e vou dizer: você vai sentar aqui, você vai falar um pouco sobre isso, depois sobre aquilo. E ali ela vai entrando numa fluidez, porque para ela vai se sentir mais confortável. E ela vai comunicar melhor, porque eu falei no idioma que ela entende. Agora, se eu pego um aluno influente, fala para mim como foi esse momento em grupo. Eu só digo isso, ela vai, ó, bragada, 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 bragada. Então, para cada um, eu tenho um comando diferente. Para um aluno dominante, eu digo: compartilhe conosco o que você aprendeu hoje, porque o dominante ele quer dizer o que ele aprendeu, ele quer falar como foi para ele.
Então, eu faço a mesma pergunta, só que de forma diferente, dependendo do perfil da pessoa, para que ela possa se comunicar melhor dentro da voz de comando que eu dei. Então, óbvio, tem muita coisa para a gente aprofundar, mas a minha intenção aqui é que vocês comecem a fritar essa cabecinha com o que vocês estão falando aí. Ah, agora faz sentido, entendi, posso ser mais de um. Por quê? Porque isso vai trazer para vocês muito conhecimento legal a nível de relações. Afinal de contas, seres humanos são relacionais. Eu não tenho como ficar dentro de uma caixinha sem me relacionar com ninguém. E outra coisa que a Paty falou que é muito forte aí, os nossos resultados, eles estão sim ligados com as nossas relações. Primeiro com a nossa relação consigo mesma, porque antes de qualquer coisa a gente tem a nossa comunicação interna, que inclusive às vezes é uma comunicação com um alto teor de julgamento. Às vezes a gente acha que o outro está julgando a gente e ninguém julga ninguém tão pesado quanto a gente mesmo. Então, primeiro a gente tem essa comunicação e através desse diálogo interno, desse talk self, você com você mesmo, você começa a se relacionar e se comunicar com outras pessoas. Então, aqui vocês tiveram um pouquinho de cada perfil. E eu trouxe para vocês, se você quer ter sucesso nos relacionamentos, seja no pessoal, no profissional, precisa entender de perfil comportamental e dos outros perfis. Porque é como se você começasse a falar o idioma daquela pessoa. Eu tenho uma aluna, gente, que depois que começa a fazer comigo o método, a entender de perfil, uma chegou para mim e falou assim, Mila, a impressão que eu tenho é que esse conhecimento fez com que eu salvasse o meu casamento. Porque eu chegava em casa, ela é influente, o marido estável, ela queria contar a vida inteira e ela queria que ele fosse igual a ela. Ah, como foi? E ele, que bom, meu amor, legal, bacana, aquilo ali matando ela. Então, assim, não adianta, você precisa saber também o que esperar daquela pessoa. Porque senão você entra num lugar de frustração e aí é muito complicado. Filhos, maridos, relações pessoais, pessoas que você. É tão engraçado. O administrador aqui do meu condomínio, ele é influente. Quando eu chego lá embaixo, que eu começo a falar com ele, gente, se não me policiar, eu passo meia hora conversando com o homem. Sobre o quê? Sobre o carro que é elétrico, o elevador, que fim de semana deu problema, não sei o quê. Só conversa aleatória. Mas eu influente, ele influente. Aí vocês entendem que se eu não me policiar, eu perco ali uma hora do meu dia com conversa, miolo de pote, como a gente fala. Então, aí quando eu converso com ele, aí eu já sei, ele é influente. Se eu puxar a conversa, ele vai até amanhã. Então, eu já passo, oi, seu Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E o Bento, tá bem também. Obrigada, tchau, tchau. Ó. Já entro. Porque senão ele vai ficar e eu vou ficar porque eu vou gostar. Entende? Então, até isso você começa. Lembra que eu falei que você começa a ser mais produtivo, mais alta performance? Até isso. Porque se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia chegar aqui, menina, passei uma hora com essa pessoa lá embaixo. Por que, Jesus? Então, olha só como você vai começar a fazer uma leitura de algumas pessoas. E por conta disso, eu trouxe para vocês as duas vertentes no qual eu trabalho hoje. Com essa análise de perfil, com essa devolutiva personalizada, que eu coloquei um valor bem especial por estar dentro da comunidade da Pati. Essa devolutiva você vai receber, você me dá o seu e-mail e você recebe no seu e-mail um questionário para você responder. Depois dele vem 56 páginas sobre você que você vai ler e vai dizer assim: Meu Deus, sou eu mesmo. E depois eu vou fazer uma devolutiva com você, dando para ti alguns pontos para você potencializar mais, ou algo que você queira fazer, às vezes não sabe muito bem como começar. Enfim, eu vou clarear
algumas situações na sua vida. O valor que eu faço normalmente não é esse, é o dobro, tá com um valor bem legal, porque é com a Paty. E do lado eu coloquei para vocês o meu método de comunicação, que é um método que tem 8 encontros, onde eu trabalho com você. O análise de perfil está dentro desse método. O meu maior objetivo é te ajudar a comunicar a tua história de uma forma mais assertiva, de uma forma que gere mais conexão. A Patrícia iniciou essa reunião e ela contou uma história que eu e ela vivemos. E eu tenho certeza que quando ela começou a contar essa história, você já olhou diferente. Se ela tivesse iniciado essa reunião e falado, gente, assim, a Mirla, ela lá de Fortaleza, ela é especialista de comunicação, ela trouxe um conteúdo bem legal para vocês. Ia ser bacana de conversar? Sim. Mas quando eu trago uma história, eu consigo segurar mais a atenção das pessoas, porque na verdade a gente quer saber de gente. É isso que pulsa dentro da gente. Então, dentro do método, eu vou trabalhar com você a tua história, eu aplico uma ferramenta mergulhando na sua história e a gente vai discutir, eu vou encontrar algumas coisas, vai ser um momento bem legal. A gente também tem uma parte do digital, porque hoje a gente sabe o quanto essa ferramenta ela é muito poderosa para te dar um alcance muito maior. Então, você comunicar no digital aliado com a sua essência faz toda a diferença. Então, eu trouxe para vocês aí duas vertentes. Quero saber mais. A Paty passa meu número, meu Instagram, mirla.aguiar. Mirla, me explica um pouco melhor desse método. Ficou alguma dúvida? Podem perguntar. Eu faço ele presencial em Fortaleza, tenho as turmas presenciais e eu tenho alunas online também. Então, a gente consegue fazer um momento bem legal, um processo. Porque a comunicação ela é um processo. Não tem como você entrar e da noite, Mirla, agora eu vou falar. Não, é um processo. E você sempre vai estar ajustando e melhorando. E eu decidi colocar uma frase para vocês se permitirem transformar essa comunicação, investindo no seu próprio conhecimento, tomando a decisão de mergulhar dentro de si e transbordar a sua mensagem. Todas vocês carregam uma mensagem. E às vezes a gente não dá o devido valor à nossa história e à mensagem que a gente carrega. Então, eu acredito que para cada habilidade que você queira desenvolver hoje, você precisa de uma pessoa. Porque quando Deus nos criou, ele nos criou como corpo, e um corpo ele se complementa. Uma mão precisa da outra mão, que se junta com o corpo, que se junta com Deus pés, que tem uma cabeça, e assim a gente vai. Então, talvez hoje a sua habilidade não seja a comunicação, seja outra. Então, você precisa de alguém para estar junto com você e te ajudar dentro desse processo. E dentro dessa vertente, onde todos ganham, porque eu acredito nessa filosofia, ninguém precisa perder para alguém ganhar. A vida é sobre todos ganhar. Então, eu te ensino o que eu tenho de melhor, você também me ensina o que eu tenho de melhor, a gente troca e eu coloco um pouquinho de mim em você e você coloca um pouquinho de você em mim. E essa é a essência da vida. Então, quando Deus me entregou esse método, ele falou claramente para mim, minha filha, eu coloquei uma mensagem em cada pessoa. E existem pessoas que não estão transbordando essa mensagem. Hoje eu te levanto para que você possa ser um canal. E essas mulheres destravem essa mensagem que elas carregam, mergulhe dentro delas, se encontrem com elas mesmas, comecem a transbordar e a partir daí salvar outras vidas. Porque sim, na hora que você decide comunicar a sua mensagem, você salva outras vidas. Porque eu tenho certeza que alguém comunicou algo para você que te salvou. Da mesma forma, existem pessoas esperando você se levantar para que elas também possam ser salvas. Então, que você não negligencie essa mensagem que você carrega e que cada vez mais você possa soltar essa voz para o mundo e alcançar milhares de vidas ao redor desse universo maravilhoso. Paty, meu amor, muito obrigada pela oportunidade. Você é uma mulher incrível, entendeu esse poder de transbordo e vive isso na prática. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Contem comigo.
para viver essa jornada da vida da melhor forma, com leveza, sorriso no rosto e acreditando que nós podemos conquistar tudo que vibrar o nosso coração. Uau, arrepiada aqui. Parabéns, minha amiga, parabéns. Que delícia te ouvir, de aprofundar mais, né? Eu já tenho, na verdade, essa formação, mas não é algo que eu visito todos os dias, né? Então, toda vez que a gente conecta, independente do conhecimento ou não. É sempre bom a gente relembrar, cutucar. Cara, eu vivi na prática isso por anos, Mirla. O meu marido é totalmente ali estável e eu totalmente tagarela comunicadora. Por anos eu me senti frustrada, por Deus. Por Deus. E assim, o que segurava mesmo era Deus, o nosso amor, porque eu não entendia. Eu não entendia o porquê que ele tinha aquele tipo de comportamento. Então, em 2009, quando eu descobri essa ferramenta poderosa, isso mudou a minha visão de mundo. Nossa, eu ia para casa de madrugada, porque foi uma extensão de um curso o dia inteiro, uma imersão. E aí eu chegava em casa 2 horas da manhã, eu queria acordar ele, sacudir ele, né? Tipo, agora eu entendo você e tal. E eu não podia, né? Porque, nossa, uma cutucada que eu dava, ai, deixa eu dormir, ai, tá bom, dorme, amanhã eu te conto, né? Mas enfim, amiga, isso também salvou meu casamento, salvou meu relacionamento com o meu filho nas fases de adolescência para poder entender melhor o pensamento dele, as decisões dele, em como eu poderia também influenciar de certa forma e direcionar de forma mais leve. Lá no hospital onde eu trabalhava como líder, né, na verdade, eu fui buscar essa performance profissional e levei muito soco na cara, no rim, no baço, entendeu? Porque aí a virada de chave foi para dentro da minha casa. E foi através desse perfil também que realmente, eu, né, já me senti uma pessoa maravilhosa, por Deus. Ai, eu sou maravilhosa, eu sou especial. E eu realmente eu sou tudo isso. Só que quando eu conheci essa ferramenta, eu falei: "Não, Senhor, eu não era maravilhosa, eu não era tudo isso e agora eu vou me transformar nessa pessoa, porque realmente agora eu olho para as pessoas com outros olhos". Então, isso fez total diferença na minha vida, minha amiga. E eu admiro demais, né, o seu transbordo para poder ensinar mesmo caminhos com mais leveza, porque quantos relacionamentos são rompidos por falta de comunicação, de entendimento de perfil e de respeito e tudo mais, né? Mas se você entende de perfil, automaticamente tudo muda e realmente salva. Salva vida, relação, profissão, salva tudo. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa que todas as pessoas necessitam conhecer, né? Se conhecer para realmente a gente conseguir ter uma ótica melhor para o outro e conseguirmos dar as mãos em perfis diferentes, né? Porque às vezes você quer matar a pessoa sem entender o porquê que ela tem aquele perfil. E outra, né? O respeito também vale muito, porque é o perfil e a história da pessoa. Então, as duas coisas também caminham juntas, né? E É por outra isso que coisa, eu né? sempre falo. Às vezes a pessoa tem um perfil metade, metade do outro, né, amiga? Olha aqui, ó. Meu Deus do céu, é muita coisa Eu boa. tenho Pode... uma aluna que ela é 100% dominante, pensa. 100% dominante. Então, se eu não soubesse disso, eu ia dizer assim, ô mulherzinha chata. Tudo Sim. tem que ser do jeito dela. Se eu dou uma coisa, ela não aceita que é do jeito dela. Então, eu já sei que é dominante. Então, eu falo, fulana, a gente pode fazer assim e fazer assim. Qual você acha que é melhor? Aí ela, tá nas minhas mãos a Tá na decisão. minha. Entendeu? Eu acho, Boa, é melhor assim. Eu digo, excelente. maravilhoso. Porque eu falo assim, não, a gente vai fazer assim. Ela já diz assim, não, não vou fazer. Não vou fazer. Sim. Então, eu já vou para ela, fulana, então vamos lá. Olhando para esse cenário. Como você decide? Assim ou assim? Tá, jeito de sensacional. Só que entende que quem conduziu foi eu, porque eu levei ela para o lugar que ela queria, mas ela decidiu, ela precisa. A Aham, dominância dela precisa que ela decida. Então, se eu não sim, soubesse disso, eu dizia assim: meu Deus, essa mulher é insuportável. sim. Tudo que eu falo, ela vem e taca.
jeito dela. Gente, olha, por isso que hoje esse análise de perfil está dentro do método. E óbvio, se a pessoa falar, Mila, eu não quero método, quero só análise de perfil, eu faço. Mas normalmente, gente, ó, não tem como tirar. A parte foi brilhante, que ela falou. Não tem como tirar o seu perfil da sua história, da sua comunicação, tá tudo interligado, né? Sim, Então, é o sim. idioma que a gente vai aprender. Maravilha, viu? E deixa eu te contar o meu investimento dessa ferramenta, tá? E a sua tá de graça. Foi R$ 1.500. Mil e É, quinhentos. aqui eu faço por 997. Mas Sim, normalmente quando eu tenho assim um convite, que é para um grupo seleto, você e tudo, então eu coloquei a metade. Até a minha sócia falou hoje, metade. Eu falei, gratidão, ó. é só para as meninas da comunidade, porque a gente entende que é um fluir. A mesma coisa o método. O Sim, método não é esse valor, ele é 7. E eu coloquei por sim, 5. Então eu fiz sim. aí, porque existe uma conexão que vai além de tudo isso, né? E eu brinco muito que, óbvio, a gente precisa de dinheiro, né? Um mundo capitalista, claro. Mas hoje o que eu faço com tanto amor, com tanta É, felicidade. realmente. E ontem eu estava com uma aluna minha e eu apresentei um projeto para ela. E ela começou a chorar, eu até tenho um vídeo. E ela virou para mim e falou assim: Claro que você me cobrou um valor, me precificou. Mas eu quero te dizer, Mirla, que o que eu estou vivendo aqui não tem precificação. Com certeza. Então, É assim, a água no deserto. É o que eu preciso para poder virar chave, para poder me performar, transformar, contar uma história diferente. Meu Deus do as, céu. as narrativas que a gente conta para a gente mesmo. Uma vez eu estava numa Sim. conferência do Thiago Brunet, em 2023, eu acho. Foi em São Paulo, até na Arena Junés. E ele falou assim: Uhum. a maior habilidade dos próximos anos é a comunicação. Sim, Por quê? Porque a comunicação, ela vai te levar aos lugares que a sua boca calada não vai levar. não vai, E quando exatamente. você começa a comunicar algo genuíno, verdadeiro, dentro de uma narrativa que construa e não que deprecie, que vitimize, o céu é o limite. E Isso eu aí. não entendia isso. Aham. Não entendia. Então, por exemplo, eu tive que ir para São Paulo, fazer uma imersão com a Mari Coelho, que é a mulher do método, que criou do Thiago Legal. Coelho, Pablo Marçal, enfim, para despejar o meu conteúdo para ela em 3 minutos, conversando comigo. Ela falou: Você precisa trabalhar com comunicação, você é uma comunicadora nata. Eu falei: Tá, mas Nossa, como eu vou fazer isso? como, como? Como eu vou fazer isso? Ela E falou: nasce o método voz. Meu Deus, que Aí nasce o lindo. método voz. Então, assim, para você ver como até algo que era muito fluido em mim, eu precisei de alguém que tivesse o conhecimento para poder empacotar algo que já estava dentro Exatamente. de mim. Então, assim, nós precisamos de pessoas a todo momento. Amiga, você não contou que você é educadora física, né? Ah, sim, é porque já faz. Eu também esqueci de falar, né? Então, assim, a Mirla, ela é educadora física de formação. E aí, para vocês terem assim uma noção de que, né, o quanto é poderoso a gente ir atrás de nos especializarmos, capacitarmos, né? E por anos a minha mente ela ficou fechada no mundo da enfermagem. Então, quando eu comecei a me conectar com outras pessoas com especialidades diferentes, eu comecei a enxergar oportunidades de eu exalar de colocar para fora mesmo tudo aquilo que eu tinha dentro de mim que não poderia ficar somente na enfermagem. Então, o quanto é poderoso, né, a gente ser pessoas versáteis, porque nós temos infinitas possibilidades, não, infinitas características e habilidades que a gente, né, conecta e gera esse transbordo, né, amiga? Porque você, como educadora física, trabalhou com outras coisas também e hoje é mentora, né? Hoje é mentora de mulheres e desenvolveu um método. Então, assim, o quanto nós somos capazes mesmo, né, de dar vários passos aí adiante. E hoje eu falo muito sobre isso. Eu uso até uma expressão que é pensar fora da caixa. Hoje eu Sim, consigo entender porque que eu passei 8 anos dando aula
E eu amava dar aula, mas eu não conseguia ficar naquela rotina todo dia. Porque hoje eu Legal. entendo a minha conformidade baixíssima. Eu sou aquela pessoa que todo dia eu quero fazer uma coisa diferente. Hoje, por Sim, exemplo, eu falei, não vou sair da academia sem fazer o meu cardio de manhã, vou ficar só na academia, vou fazer meu cardio, não sei o quê. Aí hoje, não, hoje eu não vou, hoje eu vou comer num restaurante diferente, faz tempo que eu quero ir. Em plena terça-feira, mas hoje eu consigo entender. E exato. E antes eu acolher. ia, mas eu ia sofrendo, morrendo. E eu não entendi. Eu falei, cara, mas eu amo dar aula. Mas por que que eu não gosto disso? E aquilo que eu aí fiz Sim, pós-graduação, iniciei um mestrado em educação. Por quê? Porque eu gostava de falar, eu gostava de colocar o conteúdo para outras pessoas, mas eu não gostava de ter que fazer todo dia, estar ali de 7 às 11, não sei o quê. Eu não gostava. sim, Então, eu sempre falo, a maioria das minhas alunas, elas são empresárias, e eu digo, vocês precisam sair da caixa. Ah, eu sou enfermagem. Eu sou enfermagem, beleza. Mas essa enfermeira, quais são as habilidades que elas têm fora a técnica? Porque, gente, sim, a técnica, qualquer faculdade tem. sim. Qualquer um aprende. Meu filho de 5 anos, se eu mostrar para ele, ó, faz uma intramuscular aqui, ele vai fazer. Mesmo sem entender, mas ele vai fazer. Mas as nossas habilidades naturais é o que realmente traz ali os nossos diferenciais de como a gente pode galgar isso, né? Explorarmos Exatamente. isso. Então, o conhecimento técnico, todos os profissionais vão ter. Se for da área de medicina, vai ter conhecimento técnico, se for psicólogo, vai ter. Sim, Mas as habilidades de se conectar com as pessoas, sim, de se importar. Gente, eu estou em empresas praticamente todas as semanas, tanto trabalhando nesses perfis comportamentais, tanto porque as donas de empresas trabalham comigo, e elas falam para mim, falam, Mirla, eu vou demitir fulano porque ele é muito bom na técnica, mas ninguém aguenta ele dentro do setor, calma que vamos salvar. entendeu? Contratado pela técnica e demitido pelo comportamento. Sim, sim, Entende? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de sair da caixa. Se eu não tivesse saído da caixa, se eu só fosse estudar educação física, primeiro que eu fazia educação física porque eu era uma boa atleta. Olha só, que linda, com 17 anos, jogava na seleção cearense, que sempre legal. fui líder da seleção, porque tenho uma dominância nata. Então, como eu sou dominante, influente com dominante, então eu lidero e eu motivo. Então, Sim, automaticamente, eu era capitão do time. Então, na minha cabeça, vou fazer educação física. Por quê? Porque, na verdade, eu gostava de estar com o povo, jogando. Não era aquilo ali. Hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu sim. entendo que eu gostava. E aí, quando eu ia para a faculdade, que eu tinha que estudar aquelas coisas, né? Os fundamentos, eu falava, meu Deus, que coisa chata. Qual é a parte que a gente vai jogar Uhum. bola? É. Entendeu? Então, assim, Ah, hoje eu consigo perceber muito comportamento meu. Mas se eu não tivesse saído dessa caixa, se eu não tivesse saído da educação física para fazer um curso de inteligência emocional, para ir para outros lugares, para habilidade. Eu acabei de me formar na Dale Carnegie, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Acabei de me muito formar bom. por esse curso. Porque, ai, Mila, é sobre comunicação, tu não já é mentora de comunicação? Eu não sei tudo. E novos conhecimentos refinam a técnica. E na hora que eu disser que eu sei tudo, eu não sei nada. Então, assim, toda hora eu estou procurando alguma coisa. Já estou de olho ali no curso de PNL. E aí Sim, muito você bom. vai agregando, você vai trazendo. Mas se eu tivesse ficado dentro daquela caixa, eu seria uma profissional frustrada, sofrendo todos os dias. Eu passei em sofrimento. Sim, Então, hoje, se você pega o meu perfil comportamental, o meu natural é muito parecido com o meu adaptado. Então, maravilha. assim, como é importante você se permitir sair dessa caixa Sim, que a Paty falou de uma forma.
brilhante. Paty, você arrasa. Sou sua fã. Tamo junto. Tamo junto, amiga. Meu Deus, que orgulho de você, de estarmos aqui, né? Nos desenvolvendo, trocando experiências, informações, conhecimentos, e o quanto isso tem valor, não tem preço, realmente tem muito valor. E sou muito grata por você trazer, né, esse transbordo para nós de coração, viu? Você não tem noção quantos insights poderosos que eu tive aqui de resgatar isso, mesmo já conhecendo o meu perfil, conhecendo o conteúdo, meu Deus do céu, né? Então, tudo que realmente a gente aprende, mas a gente não vasculha, não estamos ali vivendo aquele cenário todos os dias, a gente esquece. E às vezes a gente passa por situações que quando a gente volta a recordar, tudo clareia, né? Então, trazer isso para o nosso cenário é maravilhoso demais. Só gratidão pela sua partilha, pela sua expertise, pela forma como você conduziu até aqui. Viu? Deus abençoe, amiga. Tamo junto, gratidão demais. Bora tirar uma foto? Má, consegue abrir, Má? Cinder, Van, Jaque, Mônica, só para uma foto linda e maravilhosa. Se Cadê esse tiverem de povo pijama, não tem bonito? problema. Quem quiser me seguir no Instagram, mirla.aguiar com Y. Já Quem quiser coloquei seu Insta lá. coloca Coloquei pronto. Quem seu quiser me Insta na seguir no Método comunidade. Voz, @Método Voz. Assim, as minhas meninas, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vejo a evolução delas e eu fico com o coração cheio de felicidade. E assim, como Deus, ele conduz as coisas quando a gente se coloca nesse lugar de movimento. Estejam sempre em movimento. Todos os profetas que Deus chamou para uma promessa, eles estavam se movimentando. Eu brinco, eu digo para elas que água parada dá lodo. Então, a gente tem que estar em movimento, porque não, ai, Mila, mas eu nem sei se é isso aqui que eu quero. Começa, vai fazendo. No caminho, incrivelmente, tudo vai se endireitando. Então, se movimenta que no final vai dar tudo certo. Bora para a nossa Amém. foto? Vamos tirar uma foto e eu também só quero comentar aqui rapidamente que muitas vezes eu sentei em mesas grandes, poderosas, e eu me sentia um peixe fora d'água, por Deus que está no céu. Tipo assim, né, Senhor, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Eu sou a mais pobre, eu sou a mais fodida desse lugar, Senhor, devo ser a mais burra, tal, e, né, nessa arrogância, né, comigo mesmo. Comunicação interna, né? Sim, sim. E agora, né, hoje, fio, eu posso sentar na frente de um milionário, que, meu Deus do céu, né? Ah, é uma leveza comigo mesmo, sabe? Sem julgamentos, sem diminuir ou acrescentar, enfim, sem me diminuir, né? Porque a gente também não sabe, né, a posição do outro, a gente não sabe qual que é o nível de felicidade, né? E hoje ter essa clareza, né, essa sensibilidade, essa maturidade e colocar a gente em primeiro lugar, né? Cara, eu sou especial, eu mereço estar aqui, isso é poderoso demais. E tudo isso veio através dessa ferramenta, amiga, que realmente é muito poderosa. Bora lá para nossa foto. Um, dois, três e Cinder, aparece aí, meu amigo maravilhoso. Mata aí. Aê, aê, maravilha. Tá na rua, mas tá conectado. Um, dois, três e. Sucesso! Que foto linda, galera! Que delícia estar aqui com vocês. Gratidão imensa por vocês disporem do seu tempo para a gente poder honrar aí a Mirla e gratidão, amiga, por também ter aceitado esse convite. Graças a Deus, né, que conectou ali na sua agenda para podermos receber você essa noite, viu? Gratidão demais. Portas sempre abertas, né, para pessoas que amam aí, amam pessoas, né, gente como a gente, e transbordar aí muita informação, conteúdo e experiência. Meus amores, ó, uma abençoada noite para todos vocês e que a gente se conecte aí por mais vezes, mais terças-feiras, recebendo mais profissionais. E se preparem, né? A Jaque já veio se conectar com a gente. Vanessa, você é a próxima. Mônica, você é a próxima. Cinder também, Maria também. E assim, o que que eu vou falar, né? Só sua história. Só sua história já importa para nós, de verdade. Porque, gente, a É que melhor eu coisa vou do mundo é a falar, gente. opa, eu resolvo isso aí, viu? A mulher, vai com a Mirla que ela destrava Eu tudo. resolvo. Maravilha, minha amiga. É sobre isso, meus amores. Ó,
Um super beijo, fiquem com Deus, boa noite para vocês. Mirla, gratidão demais a todos, viu? Beijo!